Oi, pessoal, mais 5 minutos de Mulheres que Correm com os Lobos e a gente está terminando, quase terminando a história do Barba Azul. A gente já está naquele momento em que a irmã mais nova, aquela que casa com o Barba Azul, é aquela que permite os pensamentos predatórios dominarem a ação dela, né? Ela já percebeu que ela está fazendo isso e ela já está em contato com as irmãs mais velhas, que são as partes dela mesma, que sabem coisas a respeito da vida e que não são ingênuas. E ela faz essa conexão com as irmãs mais velhas, ou seja, com a própria mente dela, com a própria psique dela, para encontrar os irmãos, que são quem realmente vai neutralizar a ação predatória. Os irmãos são a parte de nós mesmos, estão entendendo a metáfora dos irmãos? Aquela parte de nós mesmos que age, tá? Então as irmãs são as que sabem, as que pensam e que criam. E os irmãos são os que agem no mundo. Então, aí eu até recebi um comentário sobre como esse processo é difícil. E realmente não é simples. A gente vai precisar fazer que nem a La Loba faz. A gente vai precisar meditar, a gente vai precisar fazer alguma ação lúdica para poder entrar em contato com essas irmãs, que é essa parte da nossa mente. A gente vai precisar, às vezes, de ajuda terapêutica para isso. E eu vou ler algumas partes aqui do livro que falam um pouquinho sobre isso, tá? Então, ela fala assim: o grito da mulher, o grito é aquela, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos, onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte, se necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão tão acessíveis à consciência como deveriam estar. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. Por isso que esse processo é um processo que leva tempo e é muito cansativo também. Ela diz que parece ficar uma noite inteira num frio de 0 graus. E o que é importante aqui a gente ressaltar, né? Que o Barba Azul, controle dessa voz predatória interna é algo que acontece, eu chamo isso de acontece em camadas, ou você também pode imaginar uma espiral. Você limpa um pouco de coisas tóxicas que você tem na sua vida, tanto externa quanto internamente, e daí você ainda vai ter outras, entende? Não é uma coisa que faz só uma vez e deu, acabou. É um processo para sempre. É um processo para sempre estar olhando se a gente não está caindo de novo nessa pegadinha. Então, você limpa um pouco. Às vezes é mais fácil você começar a limpar externamente, né? Então, você começa a mudar a maneira como você se relaciona com algumas pessoas, você começa a dizer alguns nãos, você começa a se priorizar, a se colocar em primeiro plano, a escolher, a cuidar mais da sua agenda do que da agenda das outras pessoas. E aí de início, você se sente super mal, porque parece que você é malvada, porque você não está acostumada a dizer não, você está acostumada a ser boazinha demais, entende? Então, no começo é bem difícil, e aí com algumas pessoas você consegue eliminar um pouquinho da sua voz predatória, aí vem outra camada, outra volta na espiral, e aí você faz isso um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais profundo. Mas lembrando que ele nunca vai morrer, né? Ele vai ser esquartejado pelos irmãos, ou seja, pela nossa ação, ele vai ser esquartejado e vai ficar todo separadinho, onde a gente tem um pouquinho mais de domínio sobre ele. Mas ele vai continuar existindo, né? Então, aqui fala sobre os irmãos. Quanto mais forte e amplo o ânimos, são os irmãos, pense no ânimos como uma ponte. Com maior estilo, capacidade e desenvoltura, a mulher manifestará suas ideias e seu trabalho criativo no mundo exterior de modo concreto. Uma mulher com um ânimos pobremente desenvolvido tem muitas ideias e pensamentos, mas é incapaz de manifestá-los para o mundo lá fora. Ela sempre para a um passo da organização ou da implementação das suas imagens maravilhosas. Então, quando você percebe que você estava deixando de lado as suas coisas e você quer retomar isso, se você não tiver essa parte da sua mente forte, que é a parte que age, ou os irmãos, na metáfora, você fica nesse ponto. Você organiza, você faz um plano, mas quando chega na hora de colocar em ação, não vai pra frente, tá? Então é importante a gente cuidar disso. Isso vai ser falado ao longo do livro muitas vezes. Vamos lembrar aqui aquele conceito da vida, morte e vida que a gente já falou no comecinho, lá na introdução, e já falou também
na La Loba. O que na prática vai acabar acontecendo? A gente vai deixar morrer partes de nós ou deixar morrer coisas que a gente fazia para que outras possam viver. Então, no final das contas, tudo se resume a vida, morte e vida. Mas é difícil da gente perceber, principalmente se a gente estiver envolvido num ambiente tóxico. Daí a gente não consegue nem perceber o que é nosso e o que é do outro ou dos outros, né? E que daí tá armazenado aqui na nossa memória. Tá certo? E amanhã a gente vai falar então sobre os devoradores de pecados, que são os abutres, essa ação que acontece de dissipar essa energia negativa e depois um pouquinho de como controlar isso, como deixar isso mais estável na nossa psique, e os caderninhos reflexivos que eu já falei que eu ia falar, mas acabei não falando ainda, mas agora já passou muito tempo. Tá bom, gente? Até amanhã, um beijo!